Bem, boa tarde. Eu sou a Laís e vim aqui contar para vocês hoje do meu projetinho, nosso projeto, que é o Ateliê. Primeiro, só um pouquinho de quem eu sou. Eu sou bacharel em Sistemas de Informação pela Universidade Federal Fluminense. Estou feliz de estar aqui representando a comunidade do KDE, né, da qual eu já faço parte há 5 anos. Eu também faço já parte do KDE EV há um ano, que é o grupo de pessoas que ajudam a comunidade a manter as regras de compliance de organizações sem fins lucrativos, né, dado as leis da Alemanha, que é onde o KDE está registrado. E já há 9 meses eu trabalho como engenheira de software e DevOps e qualquer outro título de tecnologia na empresa Cyberlabs AI, empresa daqui do Rio, que é especializada em soluções com inteligência artificial para resolver problemas do Brasil. O ateliê nós somos 4 pessoas assim que começamos o projeto, né? Que é o Chris, que ele mora nos Estados Unidos. Eu, o Patrick e o Tomás, que somos brasileiros. Então, esse projeto ele começou bastante aqui no Brasil. Assim, nós fomos os principais desenvolvedores, mas vocês vão ver um pouquinho do que aconteceu durante a palestra. Por que começamos? Em 2015, mais ou menos, eu fui apresentada a esse mundo de impressão 3D. E o principal software que a galera costumava usar na época, e acho que ainda hoje, né, o Repetier Host. Ele era um software de código aberto também até 2015, 2016, se eu não me engano, mas depois eles fecharam o código. Então, como boa parte hoje da comunidade da impressão 3D tem a sua raiz e continua sendo o open source e o software livre, fica meio chato de você usar uma solução que hoje está proprietária e que também não te dá a mesma experiência em todas as plataformas. Hoje, o Repetir ele realmente foi feito para rodar em Windows. Existe um port para ele rodar no Linux, já que ele é feito em C Sharp, e com isso você consegue usar o Mono, né? Para trazer ele para o Linux. E no Mac ele tem uma versão totalmente diferente. Eu não coloquei o screenshot do Mac aqui, mas depois vocês podem pesquisar lá no site, você vai ver que as fotos, no Google, as fotos são a interface é completamente diferente. E eu, particularmente, não gosto desse tipo de interface porque ela parece desatualizada, não traz a modernidade que eu espero de aplicações, seja desktop ou web, em pleno de 2015 para cá, né? Que o Ateliê ele já tem. O Ateliê foi fundado em 2016, então ele já tem 4 aninhos aí. Então a nossa ideia era realmente trazer para o mundo da impressão 3D uma solução que fosse 100% software livre e que permitisse a mesma experiência em todos os sistemas operacionais, mantendo a liberdade do usuário como prioridade, que já também é uma das coisas do KDE e foi o que fez com que o ateliê nascesse dentro do KDE. Então, alguns conceitos, né? A maioria das impressoras 3D que existem, né? Elas rodam um firmware. Esse firmware existem vários tipos, né? Mas a maioria deles interpreta esse G-code. O G-code é os comandos que a gente pega de um arquivo, tem todo um processo, né? Ele é o arquivo final que vai ser levado para a impressora, que ela vai interpretar cada linha dessa e executar um comando, né? Então, o G-code ele é basicamente essa língua, ele é definido pela RepRap e mantido por eles lá. E a maioria dos firmwares que são open source interpretam esse G-code. Existem alguns G-codes proprietários, né, que você precisa de fatiadores proprietários para gerar esse G-code, mas eles não seguem essa língua, né, desse G-code. E hoje o ateliê ele só entende essas línguas que são de G-code que são open source. Então, basicamente, quando a gente vai fazer. O objetivo da gente criar um printer host é de tornar o gerenciamento da impressora 3D melhor, né? De ser mais fácil a gente acessar certas funcionalidades. Porque, deixa eu ver aqui na minha câmera.
Vamos ver se vai dar para ver. Aqui eu tenho a minha impressora, né? E aqui embaixo eu tenho... Não vai dar para ver? Deixa eu virar para cá. Aqui embaixo eu tenho um LCD, onde eu posso acessar os comandos dela. Mas, por exemplo, se eu estivesse imprimindo algo agora e ele estivesse dando algo errado, eu teria que passar por pelo menos 2 menus para fazer uma parada de emergência. Ou desligar ela na marra. Só que aí você pode queimar componente, coisa do tipo. A gente tenta não fazer esse tipo de coisa com nossos dispositivos elétricos. Então, o Printer Host ele foi criado com esses objetivos, de tornar mais fácil o gerenciamento da impressora 3D, em vez de você ficar limitado aos comandos que são configurados no firmware que você pode acessar via o LCD. Deixa eu ver aqui. Então, o meu objetivo, né, que fui eu que trouxe essa coisa para dentro do Cadel, já fazia parte que eu queria fazer o ateliê, então a iniciativa veio de mim, era tornar essa parada mais fácil para que eu não ficasse dependendo daquilo. Hoje, muita gente, talvez 90% da galera que usa impressora 3D, eles imprimem através de um cartão SD, que também é um cartão de memória SD card, né, que também a maioria das impressoras suportam, porque eles não querem confiar no computador para manter um software aberto gerenciando as impressões, ainda mais impressões que tem gente que tem impressão de 24 horas, 48 horas. Vocês pesquisando isso no YouTube vão ter vários vídeos de impressões assim de longo prazo. E aí você tem problemas, por exemplo, às vezes o Windows ele tira a força, ele desativa a energia daquela porta USB, se fica em idle muito tempo, mesmo com o dispositivo conectado. Então, você pode ter esse problema. Então, a galera que trabalha muito com isso prefere usar a questão do cartão de memória, né? Mas usa algum software de gerenciamento para fazer uma manutenção ou outra de vez em quando. Mas, basicamente, eu particularmente prefiro controlar pelo computador para ter esses acessos mais rápidos em um só botão. E como o objetivo dessa palestra também foi trazer que o ateliê ele é multiplataforma. E para fazer isso, a gente, obviamente, dentro do KDE, para quem conhece a comunidade ou para quem não conhece, a maioria das coisas são escritas em C++, né? E a gente utiliza o framework Qt para isso. E o Qt ele já tem essa natureza dele, né? Que ele é uma biblioteca também, são um conjunto de bibliotecas em C++, que já tem essa natureza de ele ser multiplataforma por padrão. Então, basicamente, um código em C++ com Qt dá licença open source deles, você consegue compilar em qualquer plataforma e disponibilizar isso para as pessoas usarem. Só tem que realmente tomar cuidado lá com bibliotecas externas que você venha usar e tudo mais, para na hora que você gerar esses pacotes de compilação. Então, hoje a gente fez toda a base do ateliê com o Qt para realmente já trazer essa liberdade. Tipo, você vai ter a mesma experiência em qualquer plataforma, com o mesmo código-fonte, sem eu precisar fazer nenhum tipo de customização de compilação dessa aplicação. E aí, o ateliê, ele é separado em duas partes. A gente tem o ArtCore, que foi a nossa primeira proposta, foi o primeiro a ser trabalhado, né, dentro do projeto inteiro, que é uma biblioteca. E aí lá na frente vocês vão entender, mas eu vou mostrar mais um pouquinho por que a gente pensou nessa questão da biblioteca. O ArtCore realmente foi o primeiro projeto nosso, aí você vê que a gente começou em julho de 2016, que foi o primeiro commit dele. Cara, tá passando muita moto aqui. Eu moro numa rua do lado do shopping, é meio foda. Então, a gente começou ele em julho de 2016, já com essa coisa em mente dele ser portável e migrado para qualquer plataforma. Então, vamos lá. Basicamente, a arquitetura do ArtCore é a seguinte: dentro da camada da biblioteca, a gente vai tratar tudo quanto comandos que são gerais. Porque, apesar da gente ter esses firmwares baseados em G-Code, às vezes aquele firmware trata algum comando de forma diferente, eles não tratam de uma forma padrão. Então, dentro do ArtCore, eu tenho uma camada que trata tudo que é genérico, que é agnóstico a plugin. E dentro dele, a gente tem uma interface, vou mostrar mais um pouquinho para frente, indo um pouquinho mais para o lado mais técnico.
a gente tem uma camada de plugins que vão tratar o que é específico daquele firmware. Então, isso faz com que, basicamente, o ateliê seja compatível, a própria biblioteca Autoscore, vocês vão ver, seja compatível com qualquer impressora, assim, meio que por default, né? A gente tem hoje 7 plugins escritos, então, para a maioria dos que são open source e são mais comuns, principalmente o Marlin e o Repetier, a gente já tem esse suporte. Então, seria bem plug and play para ter suporte. No caso de um firmware aqui, a gente não tem esse suporte, né? É fácil também escrever esse plugin e disponibilizar ele, seja no código-fonte do Autocore ou em outro lugar, para que ele seja carregado quando o Autocore abre. Né? Então, a gente trata tudo que é genérico na camada do Autocore, coisas específicas daqueles plugins, essa arquitetura de plugins, né? Esses detalhes do firmware são feitos dentro dos plugins. Que era basicamente, eu esqueci desses 2 pontos. Eu fiquei animada falando das coisas. Beleza. Já com isso em mente, a gente, para fazer esses plugins, a gente precisou expor interfaces para poder criar esses plugins. Então, nós criamos essa base, né, esse código, que ele faz, que ele expõe essa interface que os plugins vão herdar, né, para poder criar os seus plugins. Então, basicamente uma classe com essas funções. Vocês podem ver o arquivo dela completo nesse link, depois eu vou disponibilizar o link para vocês. Então, basicamente, a gente expõe essa interface já com o Qt. Uma nota sobre o Autocore, a gente realmente só usou bibliotecas do Qt, ou bibliotecas padrões do C++. A gente não colocou bibliotecas do KDE, que poderiam ser usadas. Assim, o KDE, além dele ser uma comunidade, ele tem várias bibliotecas também prontas, que eu já usamos algumas no ateliê. Mas para tornar a compilação mais fácil, que o Autocore, que é o importante, que precisa realmente continuar agnóstico, né, sem muitas dependências, ele é basicamente Qt puro. Então, no slide anterior, eu declarava a interface, aqui eu estou declarando o plugin do Marlin, que eu herdo, tem uma herança, né, da camada de interface. Aqui eu tenho, não sei se eu tenho, deixa eu ver aqui, pointer. Aqui eu declaro os metadados desse firmware e qual é a interface que ele vai utilizar. Então, isso faz com que o Marlin já tenha disponibilizado toda a sua base de dados configurado dentro de outras coisas de compilação que a gente precisa desses dados para trabalhar, mas isso já está pronto, é só para quem quiser entender mais baixo nível como é. Eu separei um pouquinho, falando um pouquinho mais alto e trazendo um pouquinho mais de baixo nível. E aí, como a gente tem essa arquitetura de plugins, a gente precisa carregar esse plugin e trabalhar com ele. Então, basicamente, eu tenho uma função que na hora que você manda conectar a impressora, que eu vou mostrar isso também, eu escolho qual é o firmware, qual é a porta e qual é o baud rate daquela impressora, né, daquele hardware. E aí, eu mando o Autocore conectar a esta impressora. Então, eu vejo se o plugin que foi passado, ele contém na nossa lista, né, de plugins existentes. Aqui é um depointer de C++, que é uma configuração muito baixo nível, não vou entrar em detalhes, né? E aí eu digo para o plugin loader que eu estou usando esse plugin aqui, mando carregar, se aqui deu um erro, né? Se na hora de carregar ele não funcionar, e aí eu vou dar uma mensagem de erro para o usuário. O ateliê, o Autocore, também tem uma árvore de estados, né? Então, em cada passo, assim, ele tem um estado de estar conectando, tem um estado de idle, ele tem um estado que está imprimindo, tem um estado de erro. Então, todos os eventos que acontecem dentro da plataforma, dentro da biblioteca, você consegue ter isso claramente na sua interface, na interface que você implementar o uso do Autocore. E o que a gente ganha com isso tudo? A gente ganha essa flexibilidade na criação de plugins, né, que você já tem a interface, você só precisa implementá-la e tratar o que você precisa tratar.
a gente tem essa fácil adaptação aos firmwares, assim, no momento que a gente teve essa camada, né, da interface pronta, a gente conseguiu adaptar para todos os firmwares muito rapidamente. E no caso também que quisessem, né, no caso do ateliê, como um projeto muito maior, se empresas quisessem implementar os firmwares proprietários dele, eles teriam como fazer isso e só disponibilizar esse plugin para o usuário baixar e instalar na sua máquina. E essa questão também da portabilidade entre plataformas. Tem alguma coisa aqui? Beleza. Então, primeiro eu trouxe esse assunto, né, das camadas mais altas de adaptação de plugins. Mas uma coisa que quando a gente está trabalhando com hardware, muita coisa, boa parte da nossa preocupação é na camada de comunicação serial. Então, a gente sabe que o Windows, o Linux e o Mac, eles tratam isso de formas diferentes. Então, o valor de usar o Qt é esse, ele já abstrai tudo quanto é tratamento de sistema para mim. Eu não preciso preocupar com qual tipo de porta ou qual biblioteca eu preciso usar para conectar um dispositivo serial. Pode ser um Arduino, uma impressora 3D ou qualquer coisa do tipo, porque ele já abstrai para mim. Então, a gente também tem toda uma interface, né, de uma camada serial que trata todos os eventos da impressora. Então, todos os eventos de hardware, né? Então, tudo relacionado no contexto de impressão 3D, a gente tem essa camada essa camada de serial que trata tudo que entra, tudo que sai, tudo quanto é erro, ele trata isso tudo e isso volta para a gente em forma de log ou forma de dados dentro de objetos para a gente testar. Então, aqui, basicamente, essa classe ela já consegue tratar tudo quanto é coisa de detalhes. Ela trata totalmente a comunicação serial com o seu dispositivo, sem eu me preocupar o que está embaixo, se é o Windows, Mac ou Linux. E aqui, basicamente, o que a gente pega, né? Se a gente conseguiu abrir a porta, qual foi o último erro que deu, quais dados que estão entrando e quais dados que estão saindo, a gente tem um log para isso, para pegar essas informações, todo um processo. Enfim. Bem, e quando a gente, eu vou dar uns exemplos aqui, né, quando a gente estava fazendo o AtCore, como a gente ainda queria, a interface que a gente estava projetando para o ateliê, ela ia ter muito mais coisa e a gente precisava testar rápido, né, o próprio AtCore, ele tem um cliente de teste, né, que é esse que está mostrando aqui na tela. Eu vou abrir ele aqui também para conectar na impressora e vocês verem algumas coisas. Que ele é bem básico mesmo, talvez não seja a melhor da interface, é mais intuitivo e tudo mais, mas basicamente você consegue ver tudo que a biblioteca suporta está implementado no teste client. E aí ele também está disponível dentro do código-fonte do ateliê, do AtCore. Então, eu vou abrir o AtCore aqui e vou trocar a tela. Stop presenting. Tranquilo até agora, pessoal? Talvez acho que eu tenha ido um pouquinho baixo nível demais. Vocês estão vendo aqui tá carregando, né? Me digam se tá ok, que vocês estão vendo o AtCore aí. Me digam aí no chat, por favor. Show. Então, o tema aqui tá preto, né? Por causa que o tema padrão do meu sistema é preto. Então, se fosse o tema branco, ele estaria branco. Isso já é coisa que o próprio Qt já adapta baseado no seu sistema. E também, como eu estou usando plasma, tudo fica mais integrado mais facilmente. Então, eu tenho aqui a minha impressora está conectada aqui via USB. A parte de coisas interessantes que a gente tem, tudo é exportável, né? Mas, enfim. Normalmente, se a pessoa tem uma impressora 3D, você realmente só vai ter um perfil. Mas se você tiver mais de um perfil, a gente tem esse gerenciador de perfis. Porque as impressoras 3D, elas variam. Elas podem ser cartesianas, elas podem ser delta, elas podem ter tamanhos de mesa e altura diferentes. Ela pode não ter mesa aquecida. Então, aí
você tem aqui as coisas mais avançadas, né, já de conexão. Então, você pode criar um perfil para cada impressora que você tenha. Isto é salvo em um arquivo de configuração no seu próprio sistema. E aí, na hora de conectar, você não precisa se preocupar em passar alguns valores para o host, para o cliente que está consumindo o ateliê, né? Porque ele já vai tratar disso tudo a nível dele. Ele vai ler esse perfil na hora de conectar e vai tratar esses dados. Esses arquivos também, assim como vocês vão ver lá no ateliê, como esses arquivos de configuração ficam no mesmo lugar, se eu criar qualquer outro tipo de cliente, eu consigo ler esses mesmos arquivos. Então, postar no caminho padrão fica muito mais fácil. Então, aqui eu tenho mais alguns perfis aqui, né? Eu tenho o do Arduino, o GTMax Test. O GTMax é a marca da minha impressora. O Arduino está aqui, que eu vou conectar depois para mostrar uma coisa legal que o ateliê tem, que até onde eu sei, outros printer hosts não tem. Mas, enfim, você pode fazer essa configuração. E aí, na hora de conectar, você só escolhe a porta e a sua impressora. Então, aqui eu vou mandar conectar. E, basicamente, o que a gente controla aqui? Eu tenho esse chart que vai atualizando com a temperatura da mesa aquecida, né? E do seu extrusor. Aqui eu gerencio a impressão, que eu posso pegar um arquivo para imprimir, e aqui que eu estava falando. Aqui eu posso, em um botão, parar a impressora. Na minha telinha ali, eu teria que ir em 3 telas diferentes para poder fazer isso. Então, esse tipo de... Eu gosto desse tipo de facilidade, e eu acho que é para isso que eu trabalho desenvolvendo software. E aqui também você pode mudar algumas configurações. Vou passar bem alto aqui, se vocês quiserem mais baixo nível, vocês falam aí que eu posso ir mais baixo. Uma impressora 3D, ela tem eixos, né? Então, aqui ela tem normalmente os eixos X, Y, Z. Então, eu posso dar home em todos os eixos. Que aí vocês talvez vão conseguir ver aqui atrás, na minha câmera, a impressora que eu cliquei para ele ir home. Tudo aquilo que eu mostrei lá naquele serial layer, aquelas mensagens de entrada e saída, elas vêm para esse log, que você pode salvar para analisar depois, ou se tiver algum erro, se você estiver usando isso, você pode salvar e enviar para a gente do ateliê, para a gente ver o que aconteceu e investigar os problemas. Aqui eu posso mover os eixos para cima ou para baixo. Se eu quiser aqui. Só está movendo 1 milímetro. Mas, tipo, eu consigo mover, ter esse controle aqui, se eu precisar de alguma gerência, né? Aqui eu normalmente eu só mexo com o eixo Z. Esse eixo aqui, que é o E, né? É o de extrusão, que você pode empurrar filamento para fora ou retrair filamento. Aqui eu posso mexer nas temperaturas, né? Para mandar aquecer a mesa e aquecer o extrusor, que você pode ter mais de um, por isso aqui que é uma lista. E se você também tivesse um SDK conectado na impressora, você poderia ter acesso a estes arquivos e imprimir a partir daqui do ateliê. E aqui nessa comandos, né, o G-Code vocês depois podem conferir lá na documentação do RapRap. Eu posso enviar comandos aqui, a impressora pode interpretar, caso o Atcore não implemente esse comando que você precisa. Você precisa realmente de um negócio muito específico, que aqui no Atcore não tem, você pode usar o comando a partir daqui. E aí você pode esconder esses widgets e tudo mais. Todos esses widgets são disponibilizados também na aplicação, eles só são juntos nessa tela. Se você for programador e curioso pegando o Atcore, você pode montar qualquer interface usando esses widgets que já estão dentro da biblioteca. Beleza. Tranquilo, agora eu vou... Deixa eu ver o que tem no próximo slide. Beleza. Vou voltar para outra tela. Aqui. Beleza, vocês voltaram a ver meu slide? Tá carregando. Vocês estão vendo meu PPT de novo? Deixa eu ver aqui. Não, assim, porque já é o screenshot. Então, acho que foi. Tô vendo aqui também.
Beleza. Como tudo que é open source e software livre, a gente tem que se preocupar bastante nas nossas licenças. Então, a biblioteca do Atcore ela é LGPL na versão 2 e o teste client ele já é GPL na versão 3. E todos os arquivos de código-fonte, tudo dentro dos repositórios, né? Vai ter os links no final. Eles contêm todas as licenças, toda a documentação necessária para a gente garantir que o nosso código ele sempre vai ser livre, qualquer pessoa vai poder fazer um fork, modificar e adaptar para o seu caso de uso. Nós planejamos para que o ateliê não se tornasse algo como o Repetir Host se tornou, que a empresa achou interessante fechar o código, fecharam o código e você não sabe mais o que está acontecendo ali dentro e você não tem a liberdade de fazer modificações e tudo mais. Para quem já mexe com impressão 3D, existe um software chamado Octoprint, que ele é um outro printer host. Ele é feito em Python, com front-end em JavaScript. Ele é um servidor Python, na verdade, que você consegue controlar a sua impressora 3D através de rede. Né? Então, você faz as configurações lá, você normalmente tem um Raspberry Pi com Octoprint rodando, você deixa essa impressora conectada no Raspberry e você entra no servidor local do Octoprint, na sua máquina, no seu navegador, e você consegue controlar a impressora. Então, faz muito tempo que a gente queria trazer essa feature para o Atcore. Realmente, depois, quando vocês olharem e tudo mais, se vocês forem olhar o código, a gente realmente foi muito ativo em 2016, 2017, mas depois a vida acontece e outras coisas, a gente acaba não tendo aquele tempo suficiente para se dedicar a esses projetos, né, que acabam se tornando nossos hobbies, já que a vida acontece, faculdade, emprego e tudo mais. E aí já faz um tempinho, né, basicamente 2 meses, que o Rex ele veio com essa questão de ajudar a gente a implementar essa parte de servidor Protcore. Então, existe esse work in progress, né, que lá no GitLab do KDE vocês podem olhar e tudo mais, para a gente já trazer esse suporte à conexão remota no Atcore. Então, isso, tipo, basicamente, agora já seria o ateliê. O Atcore é isso, ele é uma biblioteca que te fornece interfaces de acesso que você pode basicamente construir qualquer coisa para consumir dele. Então você realmente pode fazer, se você gosta de Python, eu não quero escrever coisa em C++, você pode usar Python, fazer com que ele importe, né, o Atcore, que você pode fazer Python com C, né? Você pode importar e escrever suas interfaces em Python e oferecer talvez ele, tipo, através de um servidor Flask em Python e tudo mais. Então, você tem essa interface que ela te dá muita flexibilidade. E aí vem o ateliê em si, que é a interface mais user-friendly para quem não é tão técnico assim para usar. E é isso que eu estou falando, né? A gente tem uma biblioteca de diversas interfaces. Então, aqui eu vou mostrar 3 interfaces diferentes, que elas estão dentro do ateliê como um todo, porque o ateliê é um conjunto, pode ser também considerado um conjunto de interfaces. Essa é a carinha do ateliê. Eu vou abrir ele também para mostrar para vocês. Chegar nesse ponto, deixa eu fechar o Atcore que eu não fechei. Agora deixa eu abrir o ateliê. O ateliê ele já tem muito mais coisas, ele não implementa só o Atcore, ele tem algumas features a mais. Deixa eu pegar aqui. Ué, não subiu não? Não tá aqui. Ué. Não, não é isso que eu quero. Ok. Deixa eu voltar para cá, mas não é você que eu quero. Ele não tá deixando eu selecionar o ateliê igual eu fiz com o Artcore. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu já falei pra caramba. Não indo. Não.
Aqui, ele não quer, o Meet não quer entender que o ateliê está aberto. Então, vou compartilhar minha tela toda. Estão vendo? Então, né? Beleza. O ateliê ele já é maiorzinho. Ele tem essa página de welcome aqui que a gente puxa os últimos blog posts. Vejam que realmente a vida não tem sido muito justa com a gente para trabalhar bastante no ateliê. E aí ele é separado, tem duas partes, né? Esse lado esquerdo, a gente tem janelas que são genéricas. Deixa eu abrir uma série aqui. São coisas que são genéricas que não dependem do ATCOL para funcionar. Então, aqui, dentro do ateliê, eu já implemento bibliotecas do KDE para quem usa Plasma ou qualquer outra coisa Linux que use o Kate, né? Embaixo do Kate, que é o editor de texto, ele tem o KText Editor, que é o que o Kate implementa, né? Que eu consigo importar aqui e simplesmente abrir o arquivo, eu já faço um highlight que ele é G-Code. Se eu quiser editar e tudo mais e salvar esse G-Code aqui, eu posso, né? A questão dele não tá também em preto aqui, porque para configurar de acordo com o nosso tema, você tem que iniciar mais alguma coisa lá no KText, na configuração do KText Editor, que eu não fiz na época. Então, basicamente, aqui eu consigo abrir o G-Code, se eu precisar registrar alguma coisa aqui no início, temperatura, por exemplo, porque na impressão 3D hoje já tem muito mais variedade de filamentos, né, de materiais que você pode botar na impressora, mas eu uso muito ABS e PLA. Mas, às vezes, entre ABS e PLA, a única coisa que muda são as temperaturas. Então, em vez de eu pegar um arquivo e gerar um novo G-Code só para mudar a temperatura dele, eu posso realmente mudar aqui, editar aqui rápido para as temperaturas que sejam de ABS ou PLA e salvar e mandar imprimir. E aqui, não sei se ele vai dar conflito com a minha câmera. Não, foi aqui. Aqui ele deveria mostrar a minha webcam, mas acho que como eu estou usando ela no navegador, ele não está conseguindo pegar. Que aí muita gente gosta também de ver sua impressora 3D remotamente, então aqui você pode botar, se você serve a sua câmera de alguma forma na sua rede, né? Que aqui a gente tem redes e tudo mais, eu consigo fazer o stream dele aqui para dentro do ateliê para você ver. Né? Aqui tem o que é válido ou não. Acho que eu não consegui realmente abrir minha webcam porque o Firefox já está usando ela. Então, basicamente, são essas duas coisas que a gente tem aqui. Isso é passível de muito mais possibilidades, mas, enfim, não temos nesse momento. E aí, aqui é o lado interessante. Nesse lado aqui, eu tenho as interfaces que implementam o ATCore. E aí, qual que é a graça? Eu vou conectar aqui ele realmente só mostra o log, aí lembra daquela árvore de estados que eu falei, ele mostra aqui qual que é o estado dessa aba, nesse caso, né, que é não conectado. Então, vou trocar aqui só para o perfil da GT Max, e vou conectar, e assim que ele dá sucesso, ele carrega essa nova tela. Deixa eu ficar dando uma abrindo aqui. Então, aqui eu já tenho um negocinho um pouquinho mais tranquilo de se mexer. A gente tem esses dois controles, né, para controle de temperatura. Eu posso simplesmente dar scroll aqui e esse comando vai ser enviado para minha impressora para ela começar a aquecer. E aí você escolhe quais são os comandos aqui. Vocês podem ver a variação dessa temperatura aqui. Basicamente, esse gráfico aqui de baixo é o mesmo que tem no ATCore. Para a gente não precisar ficar duplicando o código. Eu simplesmente... Se eu realmente acho que eu preciso daquele widget, eu uso, senão eu vou talvez remodelar e implementar aquela camada. E aqui a mesma coisa de mover os eixos e tudo mais. Aqui, basicamente, também aquele mesmo widget que tem no ATCore para controlar a velocidade de impressão e tudo mais. Aí o log, que já estava como inicial numa tela aqui, ele já vem para essa aqui. E o mesmo widget de implementar o cartão SD. E é basicamente isso, essa questão. Só que aí o catch que tem do ateliê é que às vezes você tem mais de uma impressora em casa e às vezes você quer controlar elas ao mesmo tempo. Então o ateliê te fornece a possibilidade de você conectar mais de uma impressora.
Aí aqui, como eu não tenho duas impressoras 3D, eu vou conectar meu Arduino, que está configurado com firmware Marlin. Aí meu log aqui já mostra que eu tenho duas portas. Aí, neste caso aqui, a minha impressora, de fato, ela está conectada na TTY. Deixa eu zerar aqui o hot end para poder não queimar o filamento ali no bico. Vou zerar a mesa também. Viu? É bem tranquilo. Aí você tem esse, né, o vermelho, que é onde você quer, né, chegar, e o branco para dizer onde você está. Aí aqui, vou conectar nessa segunda porta. Como vocês podem ver, aqueles perfis que eu mostrei para vocês lá no Atcore também estão aqui. Então, se você quiser importar, pegar esse arquivo e botar... você usa Linux, aí você vai usar o Windows, você pode salvar esses arquivos. Aí no Windows você só vê onde realmente o Atcore salva esse arquivo, porque são caminhos padrões, mas em cada sistema é diferente. Copiar esse arquivo, jogar lá e você tem essas configurações lá. Então, ontem eu criei um perfil do Arduino e aqui eu vou conectar. Só que o Arduino ele vai depois também me jogar vários dados aleatórios aqui, porque ele não tem sensor, não tem nada. Então, eu consigo conectar duas impressoras. E você pode conectar mais. A gente nunca testou quanto o limite que pode chegar aqui. Aparentemente, tem um bug que eu ainda também não tive a possibilidade de testar, que é que quando você carrega duas impressoras, você conecta duas impressoras que elas têm o mesmo plugin, tipo, duas com Marlin, duas com Repetier e tudo mais. Se você estiver imprimindo, se você mandar as duas imprimir, pode haver um conflito entre elas. Eu nunca consegui debugar isso porque eu não tive acesso a duas impressoras para fazer isso. Mas isso é uma feature que, até então, eu não sei de ninguém mais que tenha implementado. Eu posso estar desatualizada, tá? Realmente, eu não tenho estado muito dentro do ambiente de impressão 3D, mas, assim, até então, eu só sei do ateliê. Os outros você pode iniciar mais de uma instância deles. Mas outra coisa, graça também do ateliê, é que se eu pegar um HTOP aqui, peraí, video off ateliê, o Repetier, até a última vez que eu testei, tá? Acho que menos P. 2, 1, 3, 8, 4. Até a última vez que eu tinha testado ele, quando ele já abre na sua máquina puxando uns 2 GB de RAM. E tinha problemas de memória aqui também, se você carregava um modelo para você visualizar em 3D, que lá nos meus primeiros slides ele tem um ambiente de visualizar o modelo em 3D. O Atelier tem, mas estava quebrado, então eu compilei essa versão sem, mas eu estou querendo tirar, porque os meus usos ultimamente eu não vejo valor em ter essa visualização que você já vai ter no programa fatiador que você for utilizar. Aí, programa fatiador, vocês também podem pesquisar no Google, que eu não vou me estender muito. Então, vocês podem ver aqui que, basicamente, o Atelier está consumindo 15% da minha CPU, porque ele realmente fica com essa questão da conexão aberta com a impressora enviando e recebendo dados, e de memória está pelo menos 0,8% dos meus 16 GB. E se eu colocar aqui um arquivo para imprimir, vou botar um outro cubo de calibração, que aí ele vai começar a aquecer. Foi? Foi não. Não, tem que clicar em imprimir. Ele abre mais de um arquivo também. Você também abre mais de um arquivo. Eu esqueci. Enfim, vamos imprimir esse carinha. Aí aqui, se vocês talvez conseguirem ver, minha impressora já começou a mexer. E aí ele começa dando home nos eixos, fazendo algumas coisas, depois ele seta a temperatura. Mas aí vamos ver aqui no meu HTOP como é que está o fluxo de memória. Tipo, estou com 16% de CPU, 0,8% de memória. Aqui uns logs de debug, porque eu estou rodando um ateliê via linha de comando. Mas, basicamente, o fato dele ser C++ e em cima do Qt, que já é uma linguagem... eles também trabalham para desenvolver as bibliotecas com otimização. Eu já tenho um consumo de recursos muito menor do que o próprio Repetier roxo. Enquanto a impressora aquece aqui, aí depois a gente confere a memória de novo, eu vou voltar aqui no slide.
Às vezes eu não quero usar o Ateliê ou nem o Artcore, então, por pura preguiça, porque às vezes eu só quero imprimir um arquivo. Para quem usa Plasma, vou ver se eu consigo encerrar nos próximos 5 minutos para a gente ter mais 10 de perguntas. Para quem usa Plasma do KDE, sabe dos Plasmods, né, que são mini aplicativos que você pode fazer para você usar na sua área de trabalho. Então, eu fiz um Plasmod simplesmente só para poder fazer, eu quero só imprimir um arquivo. Eu não quero fazer mais nada tão complexo. Então, eu já configuro também aqui. Eu já pego qual é a porta, qual é o perfil. No caso, se eu já tiver um perfil definido, né, ele já carrega as duas opções aqui, né, do baud rate e do firmware. E aí, quando eu abro um arquivo, os botões aqui embaixo se habilitam. Então, aí eu posso, se eu quiser aquecer a impressora antes, eu só realmente mandar imprimir um arquivo. Aí eu vou mostrar aqui na minha área de trabalho. Deixa eu diminuir tudo. Deixa eu ver se vai ser também. Aqui, como vocês podem ver, ele também já pegou as portas que eu estou, mas se eu tentar conectar qualquer um dos dois, como eles estão conectados no Notcore, lá no outro não vai dar certo. Tipo, ele já vai dizer, ó, tem esse erro aqui, que ele não consegue conectar. Então, basicamente, eu só consigo... também está disponibilizado, não está disponibilizado na loja de widgets do Plasma, mas código-fonte você pega e compila rapidinho e consegue disponibilizar o Plasmod aqui. Ano passado, eu estava para me formar e eu fiz meu TCC em cima do Ateliê. Então, eu estava trabalhando numa interface para atender Raspberry Pi, que fosse uma interface touch-friendly. Mas, aí tem um asterisco nele aqui, não funciona, basicamente, porque eu tenho um Raspberry, eu tenho a tela touchscreen e tudo mais, tem umas configurações muito bizarras do Raspberry para você fazer aquela tela touch que eu comprei funcionar, mas é que, tipo, eu tinha comprado a impressora 3D, mas ela chegou uma semana depois que eu defendi meu TCC. E aí, boa parte do meu tempo desenvolvendo com o Ateliê, eu só usava o Arduino. E só usar o Arduino realmente não é suficiente, porque você pede variáveis físicas, reais, da impressora de comportamentos reais. Então, assim, basicamente, com o Arduino, essa interface funciona, mas se eu conectar aqui na impressora, não vai funcionar praticamente out of the box. É um código que eu quero pegar e refatorar, mas que eu fiz para o meu TCC, mas dado que eu não tinha recurso suficiente, ela existe, mas tipo, não é funcional. Mas aí já mostra o poder do Artcore, que você coloca qualquer coisa em cima, né? E beleza. Vamos ver aqui. Agora a impressora já está aquecendo, né? Está aquecendo a mesa. Eu não posso deixar aquecer o bico junto. Então ele aquece a mesa, espera, aquece o hot end, espera, e aí ele vai começar a imprimir. Mas aí vemos aqui que o consumo de CPU está em 15, 20%. Vamos ver se a gente chega no ponto dele começar a imprimir. E aí, aqui, por fim, antes da gente ir para as perguntas, eu coloquei esse slide da importância de se incomodar. Lá em 2015, por eu ter me incomodado de não ter uma solução que eu achava decente, e também até pelas pessoas que eu tinha conectado na época, eu resolvi me incomodar e fazer um código para isso. Eu resolvi aprender a programar. Eu já estava na faculdade, mas na faculdade a gente não aprende a programar direito, só quando você vai para o mercado ou trabalha com open source que você começa a aprender a programar direito. Então, foi por causa disso. Eu comecei a programar, entrei no KDE, fiz um ateliê, participei de programas do KDE, como, na verdade, programas de fora do KDE, como o Google Summer of Code, onde eu ganhei bolsa em dólar para fazer código para o KDE, né? Parte do meu primeiro estágio eu consegui por causa do meu histórico no KDE. Então, assim, trabalhar com software livre e conectar essa comunidade, que no Brasil é muito forte, pode te abrir muitas portas e muitas oportunidades. Assim, hoje eu sou quem eu sou, eu trabalho onde eu trabalho, fazendo o que eu faço, por ter me incomodado, tentar trazer uma coisinha melhor que me abriu milhares de portas. Então, essa é só uma última mensagem que eu gostaria de deixar. Realmente, assim, eu me sinto culpada por não tocar direito no código do ateliê nos últimos 2 anos,
Mas é isso, eu tive que me formar, empregos e tudo mais. Eu estou tentando voltar a me incomodar de novo para trazer mais coisas para esse software e realmente disponibilizar ele. Hoje, realmente, você pode pegar esses códigos-fonte e compilar multiplataforma. Para Windows e para Mac, o KDE tem uma biblioteca chamada Craft, que a gente já tem scripts prontos, que talvez estejam desatualizados, mas não é nada difícil de atualizar, que é uma ferramenta em Python que te ajuda a compilar qualquer software do KDE que esteja configurado no Craft para Windows e para Mac. E também precisamos de pessoas para ajudar mais nessas ferramentas e conseguir trazer o KDE para outras plataformas além do Windows. Então é basicamente isso. Estou aberta às perguntas, vocês podem mandar aí no chat. Aí não vai ficar nesse slide, porque eu agora vai passar para mim. Enfim, perguntas vocês podem mandar aí no chat. Eu quero agradecer a organização também, o tio PHP, o tio Galvão, por terem aprovado essa palestra, por eu estar aqui com vocês. Acho que esse é o primeiro evento que eu estou participando em 2020 como palestrante, já que tudo foi cancelado. Beleza, obrigado, Laís, valeu. Pessoal, hoje à noite a gente vai ter um happy hour. Eu acho que eu até mandei já o link para você, Laís. Um happy hour está imprimindo, continuando na mesma quantidade de CPU. Praticamente não mudou nada. C++ é muito lindo, cara. Agora eu posso... Oi, Laís, tá me ouvindo? Laís? Oi? Tá me ouvindo? Tô. Legal. Obrigado aí, tá? Concluiu mesmo, né? Basicamente isso. Tem pergunta?